Bom dia a todos vocês. Sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, a missão. Voltarei já com o programa de hoje. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em a transmissão da Bíblia Aberta hoje, em YouTube e Facebook. Então, se você é novo neste canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para se manter atualizado com tudo que fazemos. Verifique-se de apertar o botão de polegar para cima, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagina. Voltarei já com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Romanos 12, 20 a 21, versão Almeida e Revista e Corrigida, 2009. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ao contrário dos pensamentos do mundo, devemos tratar bem nossos inimigos. Ao sermos bons para com nossos inimigos, estamos mostrando misericórdia para com eles, como Deus mostrou misericórdia para conosco. O mal produz mais mal. Como tal, não devemos permitir que o mal se torne parte de nós. Ao tratar bem as pessoas ao tratar bem a pessoa má, podemos ganhá-la para Cristo. Mateus 5, 44, versão Almeida Revista e Corrigida, 2009. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora, a minha querida mãe, com o tema Escritura da Transmissão. Nosso tema, Escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7,14, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros. Hoje irei cantar um hino que aprendi no Betel brasileiro. Esse hino continua comigo até hoje, porque é um hino que fala sempre ao meu coração. Eu sempre gostei de servir a Cristo quando eu era pequena e também quando eu estava no Betel,
essa mensagem de servir a Cristo cresceu e ainda cresce hoje. Eu peço que preste bem atenção, porque quero que tenha uma mensagem para você também. Servir a Jesus, oh, que doce prazer, nele a alegria e gozo eficaz, é céu confiar e cumprir o querer, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo, embora sofrer, fazendo o que for. É bom ser leal, traz graça infinita cumprir e o querer. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Serás feliz servindo a Jesus. Agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com o texto de hoje. 1 Timóteo 6, de 10 a 21, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. O título da mensagem é A Missão. A missão. Todos nós sabemos o que é uma missão. Uma missão é uma busca ou busca feita para encontrar ou obter algo. Às vezes, é subconsciente. Acabamos dedicando nosso tempo, energia e emoção a algo que, por padrão, decidimos ser importante. Podem ser pessoas, relacionamentos, família, trabalho ou lazer. Pode ser uma escolha consciente, meio ambiente, vida saudável, injustiça, pobreza, uma pessoa em particular, nossa família. Quando encontrarmos uma causa que acreditamos ser digna de nosso tempo, energia, dinheiro e emoção, daremos nossa vida. 1 Timóteo 6, 10 a 21. Versão Almeida Revista e Corrigida 2009. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para
a qual também foste chamado, tanto já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível e quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartem de boa mente e sejam comunicáveis, que entesouram para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença hoje. Eu peço que neste momento tu venhas a tocar a cada coração que vai me escutar. Mas não somente isso, que tu me unges primeiro com a unção do Espírito Santo, para que eu possa transmitir a mensagem que tu queres que cada coração que escuta receba. E também neste momento eu repreendo Satanás, ele não tem lugar nenhum perto de ninguém que está escutando. Nenhuma pessoa que está escutando seja interrompido por ele, porque é Jesus Cristo que tem o poder acima dele. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Existem boas missões, como justiça, piedade, fidelidade, amor, perseverança e mansidão. Esses não são baratos e nem vêm facilmente. Se você quer uma pérola de grande valor, pode ter que vencer tudo. Ter que vender tudo. Você tem que lutar por isso. Se você quiser encontrar sua vida, terá que perdê-la. Se você quiser seguir a Cristo, terá que carregar uma cruz. Jesus nos convida a vir a morrer antes que possamos viver verdadeiramente. Paulo lhe diz que ir em busca da piedade significa que você terá que combater o bom combate. Vamos ver mais próximo da palavra. 1 Timóteo 6, 10 a 21. Versão Almeida, revista
e Corrigida 2009 é o que eu uso. Vamos ver agora esse texto, Timóteo 6, de 10 a 21. O versículo 10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Não há mal concebível que possa acontecer aos filhos e filhas dos homens, que não possa seguir da cobiça. O amor ao ouro é a raiz e a riqueza. Então, quer dizer que as pessoas que têm dinheiro não quer dizer que elas não podem aceitar a Cristo. Mas aquele dinheiro, às vezes, tem muito mais valor do que a humildade. Então, a pessoa cria e adora aquela riqueza, em vez de a Cristo. Mas existe alguns, e são poucos, que quando o rico, não importa o que faz, entrega o que tem para Cristo. Essa pessoa é humilde. Então, quer dizer que riqueza, dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro atrai as coisas que Deus não dá. Muita gente deixa de amar, quer cobiça por causa do dinheiro. É tanta coisa que o dinheiro faz que é mal. Então, quando a gente não tem quase nada, é melhor glorificar o Senhor, porque Ele diz que vai suprir as nossas necessidades. Não precisamos das coisas do mundo. Ele vai nos dar o que nós precisamos no tempo que precisamos. E continuando a esse versículo, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, falando de crentes que perderam da vista a verdadeira fé, que é a cruz, e se aventuraram em uma falsa fé, tentando usá-lo para angariar muito dinheiro. Então, quando o nosso coração está em sempre, eu posso ganhar mais dinheiro, eu posso fazer isso e ter mais dinheiro, e a única coisa que pensa é ter dinheiro. Não é saudável. Mas quando você diz, Senhor, supre as minhas necessidades, e o pouco que você tem, você diz, fulano de tal precisa disso, deixa eu dar esse dinheiro para aquela pessoa, deixa eu comprar isso para aquela pessoa, porque ela precisa dessas coisas. Ou simplesmente mandar umas rosas para aquela família, ou um bolo, ou um almoço. Sim, é simplesmente quando a gente usa aquele dinheiro para o amor, a gente não perde o alvo. Mas quando a gente começa a querer mais e mais e mais dinheiro, a gente perde a visão que Deus tem para o dinheiro. E continuando o versículo, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O resultado final daquela pessoa que teve amor ao dinheiro, o resultado final de se voltar nessa direção, que todos entendem que a palavra de Deus é verdadeira e que ela diz acontecerá. Então, quando as pessoas se amam o dinheiro, o resultado é afastar de Deus. Então, tenha cuidado. O dinheiro, sim, é bom porque precisamos de dinheiro para viver, para pagar as contas. Mas a gente não deve
depender só do dinheiro. A gente tem que depender de Deus e no que Ele fez por nós. E as coisas, todas as coisas vão nos ser dadas, vão ser acrescentadas, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Isso não quer dizer que você vai para casa, senta numa cadeira e diz: eu vou esperar que Deus me dê tudo o que eu preciso. Não. Você tem saúde, vai e trabalhe para ganhar dinheiro para sustentar a sua casa. Isso quer dizer que você, ainda que você trabalha, sustenta a sua casa, você não depende do dinheiro para te fazer feliz, porque o resto Deus vai suprir. Mas, o versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. O Espírito Santo, inequivocamente, claro que seu comando, podem seguir o Senhor, ou podemos seguir outras coisas. Não podemos seguir ambos. Quer dizer que ou você segue a Deus, ou você segue o dinheiro. Qual que você quer? Continuando o versículo. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Em certo sentido, este é o fruto do Espírito. Ou pelo menos aquilo que somente o Espírito pode produzir em nossas vidas. O que ele faz pela cruz, sempre sendo o objeto da nossa fé. Então, se você for em Gálatas, você vai ver que o fruto do Espírito é justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. E tem mais outras coisas que coloca lá em Gálatas. Mas aqui está referindo ao fruto do Espírito. Se o fruto do Espírito está dentro de nós, a gente vai demonstrar justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. E é isso que ele quer, porque se o Espírito Santo está dentro de nós, o fruto do Espírito está dentro de nós, a gente vai à cruz para nossas respostas. Então, lembre, não devemos deixar Cristo e a cruz. Porque quando a gente deixa Cristo e a cruz, a gente deixa o Espírito Santo do lado também. E não pode. Continuando no versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Em essência, a única luta que somos chamados a travar todo aquele que Satanás todo ataque de Satanás contra o crente, independentemente de sua forma, é para destruir ou enfraquecer seriamente nossa fé. Ele quer empurrar nossa fé da cruz para outras coisas. Então, tenha cuidado, vê? A gente tem que ter a fé na cruz, no que Cristo fez, porque quando a gente tira a nossa vista de Cristo, no que Ele fez por nós, a gente dá a abertura para Satanás entrar e nos afastar mais ainda. Tenha cuidado. Continuando o versículo 12. Toma, pois, posse da vida eterna. Fazemos isso entendendo que toda a vida vem de Cristo e o meio
é a cruz. Vem de Cristo, e o meio disso é a cruz, porque Cristo morreu na cruz por nós. E o meio que Cristo fez para nos salvar foi ir lá na cruz e morrer por nós. E é para isso que a gente toma posse da vida eterna. E continuando, para a qual também foste chamado para seguir a Cristo, certo? Para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Muitas testemunhas. Isso não se refere a uma ocasião particular, mas a totalidade da sua vida por Cristo. Então, a gente tem que confessar a nossa salvação diante das outras pessoas para que elas possam ver Cristo em nós. A gente não pode, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, não pode escondê-lo. Não pode escondê-lo dos outros. A gente tem que levar essa mesma mensagem às outras pessoas, vivendo a vida de Cristo e falando de Cristo. Versículo 13. Mandando-te diante de Deus. Em essência, o manto logo será passado para este jovem pregador. Apresenta Cristo aqui como o preservador ao invés de criador. Vivifica, torna vivo. E de Cristo Jesus, eu te conjuro diante de Cristo, que diante do Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. A confissão de Cristo foi um modelo de confissão para todos os mártires, na medida em que foi uma ousada confissão da verdade, mesmo com a sentença de morte diante dos seus olhos. Versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão. O Evangelho de Cristo, esse crucificado, não deve ser comprometido de forma alguma. Até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. A declaração refere-se tanto ao arrebatamento quanto à segunda vinda. A qual, versículo 15, a qual a seu tempo, isso quer dizer um período que marcou a época, preordenado por Deus. Preordenado por Deus. Continuando o versículo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A segunda vinda refere-se ao fato de que não haverá absolutamente nenhuma dúvida quanto à identidade daquele que aparecerá. Aí mostra que Cristo, quando ele voltar, todo mundo vai saber quem ele é. Não há dúvida nenhuma. Versículo 16. Aquele que tem, ele só a imortalidade. Em certo sentido, diz que Deus é a fonte de toda a imortalidade. Continuando o versículo. E habita na luz inacessível. A pessoa de Deus está totalmente oculta por sua habitação, que é luz. E esta habitação inacessível em si mesmo. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Refere-se ao fato de que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
ele quer dizer que é a nossa alma que é do reino de Deus. Então, quando a gente aceita a Cristo, a nossa alma é que aceita a Cristo. Porque a nossa carne e o sangue não vai para a terra. E a gente, quando for para o céu, vai ter um corpo novo, glorificado. Em 1 Coríntios 15, 50, você encontra essa explicação. Então, anote, no versículo 16, a parte que diz: a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. A explicação se encontra em 1 Coríntios 15, 50. Continuando o versículo 16. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Os grandes nomes e títulos que o Espírito Santo, por meio de Paulo, atribuiu aqui a Cristo, embora definitivamente incluem sua divindade. Mas tudo direcionam a atenção para a sua grande obra de redenção que ele realizou na cruz do Calvário. Então, quando aqui refere sempiterno, amém, está referindo a Jesus Cristo que ele fez na cruz. Agora o versículo 17, manda a quem? Aos crentes, aos ricos deste mundo, limita as riquezas aqui e agora, e mostra que se pode ser rico neste mundo e não no outro mundo. Então, tenha cuidado. Ó crente, se você tem dinheiro, não ame o dinheiro, porque se você amar aquele dinheiro e mais do que a Deus, isso quer dizer que você pode ser rico neste mundo e não no outro mundo. E muitos ricos têm essa dificuldade. Então, tenha cuidado, busque a Deus. Não tenha amor ao dinheiro e às coisas que você tem, porque isso só vai te afastar do Senhor. Continuando o versículo, que não sejam altivos, ou quer dizer, orgulhosos. Eu tenho mais do que fulano e tal, eu sou melhor do que ele ou ela. Não. Por isso, a doutrina da predestinação não é correta. A gente não foi predestinado para ter dinheiro, porque aqui está dizendo que o dinheiro vai fazer você ficar orgulhoso. E a gente não quer isso. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Quer dizer que muita gente põe a esperança naquela riqueza, não é? Apresenta o fato de que é muito difícil de ter grande riqueza sem, em alguma medida, confiar nela. Então, é difícil ter dinheiro e não confiar demais naquele dinheiro e esquecer de Cristo. Tenha cuidado. Continuando o versículo, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus é a fonte, não o dinheiro. Isso é que a gente precisa ver. Deus é a fonte, não o dinheiro. Versículo 18. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras. Use o dinheiro para levar o evangelho ao mundo. Então, se você tem dinheiro e você pegue aquele dinheiro e use o dinheiro para dar aos missionários, para levar o evangelho ao mundo, para dar para um lugar que está trabalhando com gente pobre, em que está sem lugar para viver, então isso é também
dando para que aquelas pessoas possam ouvir o Evangelho. Existem muitos meios que você pode usar o dinheiro para honrar a Deus. Então, use esse dinheiro para esse jeito. Não use para te pensar que você é melhor do que os outros. Agora, repartem de boa mente e sejam comunicáveis, procurando pelo verdadeiro evangelho que pode ser apoiado e que eles irão apoiar. Agora o versículo 19. Que entesouram para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Oh, que coisa linda, né? Colocando o tesouro do outro lado. A gente fazendo a obra do Senhor para colocar as bênçãos espirituais como tesouros no céu para a eternidade. E para que possam alcançar a vida eterna. Isso deverá ter sido traduzido para que eles possam se apegar ao que é verdadeiramente vida. É isso mesmo. E no versículo 20, ó Timóteo, guarde o depósito que te foi confiado. Refere-se ao depósito da verdade entregue a ele. Na verdade, será a totalidade da nova aliança, como foi dada a Paulo, que é responsabilidade, não é? Então, ele está querendo que Timóteo coloque toda a sua confiança na vida de Cristo e nele confiar, que é a nova aliança. E continuando, tendo horror aos clamores vãos e profanos, pertence àquilo que é desprovido de piedade e vazio de conteúdo. Então, as pessoas que andam por aí fazendo coisas vãs e profanas, a gente não deve dar ouvido a eles, mas ouvido ao Senhor e honrando ao Senhor. Continuando o versículo, e as oposições da falsa chamada ciência deve ter sido traduzido a falsamente assim chamadas oposições de conhecimento e fala dos gnósticos. E então a gente deve pensar nisso, que a gente não deve seguir esses falsos ensinamentos. A gente deve seguir a Cristo e ele crucificado. Versículo 21. A qual, professando-a, alguns se desviaram da fé, tendo desviado de Cristo e da cruz. A graça, continuando o versículo, a graça seja contigo. Amém. A graça sempre estará com o crente, que colocou sua fé exclusivamente em Cristo, em sua obra consumada. E é muito lindo isso. E a missão aqui, a missão que Deus está nos dando, é a missão de colocar toda a nossa confiança em Cristo e nele crucificado. E o que ele fez por nós para nos dar a vida eterna. Mas não para aí. É a gente compartilhar também o que a gente recebeu de Cristo, para que outros possam viver a vida que vivemos. É muito importante. E neste momento agora, eu quero que vocês prestem bem atenção ao que está falando aqui. Se a gente tem que colocar nossa fé em Cristo e no que ele fez no Calvário para nos salvar dos pecados, ele quer fazer isso a sua vida hoje, se você não tem Cristo. Certo? Hoje é o dia da salvação.
Aceite-o hoje. Agora eu peço que baixe suas cabeças e vamos orar. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fale com aquele filho rebelde, aquela filha rebelde, aquele que está fugindo. Eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, trague-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus, por favor. Ele não quer que você vá para o inferno. E se você arrisca uma manhã sem Deus, é onde você vai. Eu não quero que você vá ao inferno. Por isso, eu não quero que você arrisque uma manhã sem Deus. Não há alegria no céu pela morte do ímpio, não há. Há tristeza no céu, porque aquela morte do ímpio quer dizer que aquela pessoa vai estar eternamente longe de Deus. Ele vai estar no lago do fogo que arde, com chamas. Quantos aí mesmo, em sua casa, ou onde quer que você esteja, levantam suas mãos e dirão: Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno, se existe o inferno. E eu vou te dizer que realmente existe um inferno. Eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim. E se você fizer isso, eu quero orar com você. Essa é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levante as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim, preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo. Muito obrigada por levantar as suas mãos. Levante os jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos, levante-os bem alto. Por favor, só por um momento. Não vou envergonhá-lo. Prometo, levante-os, por favor. Pela fé eu os vejo. E são muitas mãos. Eu vejo essas mãos levantadas, porque eu creio que estão. Quantos dirão: por favor, ore por mim. Não quero me perder. Não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todo mundo de pé, se não podes levantar por motivos físicos, levante dentro do seu coração. Pense em estar de pé. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo, e eu creio nisso. Eu creio que você acredita em Deus comigo. Eu quero que você veja a eternidade por um momento. Mas cada pessoa salva assistindo, eu quero que pare e ore por aqueles que não são. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus
entrará e tocará aquele homem e mulher, menino e menina, e os trará Jesus, à medida que são colocados sob a convicção do Espírito Santo. É a convicção do Espírito Santo que vai te ajudar a ser salvo. Eu quero que você entre nesse fardo comigo, vocês crentes. Tenho confiança em suas orações. No mundo todo, eu quero que todos que levantem suas mãos, eu quero que vocês levantem agora. Eu quero que todos vocês que amam a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão aos seus filhos não salvos. Crianças aos seus pais. Esposas, procurem os seus maridos não salvos. Maridos, procurem as suas esposas não salvas. Amigo ao amigo junto de você. Traga-os a Jesus. Traga-os a Jesus. É só você que está lá que pode fazer isso. Eu posso falar o que for, mas você que está perto da pessoa pode ajudá-los a aproximar ao Senhor. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao aceitá-lo para que você possa ser salvo. Não há outra maneira, não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos, apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta, e Ele é a porta. Se você tentar entrar de qualquer outra forma, é o mesmo que ladrão e assaltante. E isso não é bom. Em segundo lugar, Ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente, você não é. Deus é o Espírito Santo e hóstia angelical. Ele está aqui para te dar a salvação. Ele está aqui, ele que preparou tudo, ele com as hostes angelicais e todos os anjos e tudo, te trouxeram no lugar que você está, para escutar a mensagem de hoje. E eu peço que nesse momento você aproxima a Deus, porque Ele preparou essa oportunidade para você escutar a transmissão, para que você pode aceitá-lo. Você trouxe o pecador, Ele trouxe o Salvador. E existe uma coisa, Ele te dá a vida eterna. Quando você aceita Ele. Te dá um lar celestial. Ele primeiro te salva, te dá um lar celestial e a vida eterna. Ele te dá essas 3 coisas. É somente aceitar. Aceitar aquele presente que Ele está estendendo. Quando você leva um presente para alguém, aquele presente que você dá à pessoa, só é dela quando ela estender a sua mão para aceitar o presente, não é? Enquanto estiver nas suas mãos, não é daquela pessoa. Mesmo assim, a salvação. Você tem que estender a mão e aceitar a salvação que o Senhor tem para você. Estamos esperando que você aceite a Cristo hoje. Vamos fazer o que é chamado. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que Ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo,
você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então, preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então, baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Venho a você. Venho ao Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe. E me purifica. E me purifica. Com seu sangue precioso. Com seu sangue precioso. De toda a injustiça. Com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Eu confesso. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Eu creio. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. E ele está vivo. Neste momento. Neste momento. Aceito Jesus Cristo. Aceito Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. Eu faço dele. O Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra. E segundo a sua palavra. Que não pode mentir. Que não pode mentir. Estou lavado. Sou lavado. Estou limpo. Estou limpo. Estou perdoado. Sou perdoado. Estou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queremos orar com você, que eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo
Meu marido fez no inglês para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então, tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, são a Revista e Corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão Revista e Corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão Revista e Corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então, vá àquela igreja. Procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então, procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizados nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer, então. E eu peço que você ore. Se você quiser, venha assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco.